3, 2. Já estamos ao vivo, então, no encontro, no Observatório, encontro de todas as semanas, às segundas-feiras, eu, Eduardo Fiora e Alexandre Svertis. Olá, Alexandra. Olá, Fiora. Boa tarde, bom dia, boa noite. Agora é tarde, mas vale para qualquer período. Você pode assistir essa entrevista na página do Observatório, Leopoldina no YouTube, vai ficar disponível no Facebook. E é um encontro com os editores para... Hoje a gente vai falar de um tema bastante relevante que a gente gosta, né? Que é o abastecimento na cidade de São Paulo e o NESP, o Novo Entreposto São Paulo. Não é isso, Fiora? Isso, a gente está aqui hoje com o pessoal do NESP, o Sérgio Benassi, ele é empresário da área de abastecimento, tem uma vida ligada aí à CEAGESP, e anos atrás, Sérgio foi o mentor do Novo Entreposto São Paulo, uma nova iniciativa de um entreposto moderno, gerenciado pelo privado aqui na região de Perus. Convidamos o Sérgio, então, para participar deste nosso debate. Bem-vindo, Sérgio. Muito boa tarde, bem-vindo, Fiora. Boa tarde, Alexandra. Obrigado pelo convite. E trouxemos também a Roseli Silva, que é diretora de implementação do Novo Entreposto São Paulo, também para conversar conosco e nos dar toda essa visão do que significa o entreposto idealizado por Sérgio Benassi, na região de Perus. Bem-vinda, Roseli. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Vamos tentar falar um pouquinho desse projeto maravilhoso que é o Entreposto. Tá. E então a gente toda segunda-feira a gente coloca aqui uma possibilidade de debate, né? Quando a gente traz aqui para vocês a oportunidade de temas da Leopoldina, né? O CEAGESP faz parte da história da Leopoldina. A Leopoldina deve grande parte do seu desenvolvimento à CEAGESP. E agora a gente tem essa proposta, nascida aí por vocês, né, da criação de um novo entreposto São Paulo. O que a gente entende é que, uma vez efetivada esse projeto, né, a Leopoldina deixa de contar com o entreposto, né? Mas antes da gente falar de futuro da Leopoldina sem entreposto, Sérgio e Roseli, a gente quer que vocês contassem um pouquinho de como nasceu essa ideia, de uma maneira resumida, já que o nosso tempo aqui também não é tão grande, mas de uma maneira resumida, de como surgiu essa ideia de um novo entreposto, né? E o que ele significa para o futuro da cidade e para o futuro de Perus também. Bem, essa ideia é uma ideia antiga, é uma ideia tão antiga que vem do milênio passado. No final do século passado, já tínhamos a visão que aquele entreposto já tinha cumprido o seu papel. Foi um projeto ousado, inaugurado na década de 60, um projeto muito ousado para aquela época, mas com a evolução do modelo de transporte, do tamanho dos caminhões, enfim, uma série de modernização no sistema, ele foi ficando para trás. E nós estamos no CEAGESP desde a implantação. Nós fomos os primeiros a chegar lá. Antes até de inaugurar, já vendíamos uva lá num pavilhãozinho improvisado numa das enchentes do Mercado Central da Cantareira. Então, nós temos uma vida lá dentro. E realmente você falou que a CEAGESP faz parte da Leopoldina, e eu posso testemunhar que era uma área distante, deserta, cheia de lagoas. Então, eu imagino que a chegada do CEAGESP para a Vila Leopoldina foi um presente para a Vila Leopoldina, e eu entendo que, nesse momento, a saída do CEAGESP de lá será outro presente. E nós nos percebemos lá um vizinho incômodo,
levamos muito problema para lá, problema de trânsito, problema de barulho, problema de poluição, muitos caminhões. E isso, há mais de 30 anos, já enxergávamos essa dificuldade de operar lá. A empresa Gafisa, na década de 90, tentou implantar um entreposto novo na região de Guarulhos. A minha família foi a primeira empresa lá dentro que assinou para ir para esse entreposto privado em Guarulhos. Apesar de não ser o melhor endereço, Guarulhos hoje seria um endereço horrível, porque o trânsito lá está muito complicado, mas nós fomos o primeiro a assinar para tentar ir para um entreposto moderno e privado. Muito mais por ser privado do que por ser moderno, porque nós sempre tivemos muita dificuldade. Cada mudança de governo, mudança de diretoria, não dá continuidade ao que estava fazendo, às vezes usam isso como cabide de emprego, aqueles vícios de estatais brasileiros, e nós lá dentro só sentimos isso na pele. Então, esse desejo, esse sonho, ele é antigo, ele precede a Unesp. E, mais recentemente, em 2012, identificamos essa área em Perus com todas as características para receber um novo entreposto. Aí, conversando, juntamos uma série de operadores como a Benassi lá dentro do entreposto, fizemos assembleias, tivemos um apoio muito grande no primeiro momento e arranjamos um outro sócio investidor que pudéssemos comprar essa área, e hoje temos essa área escriturada, com matrícula certinho, que ela tem toda a capacidade técnica de receber um novo e moderno entreposto. Em 2012 compramos a área, tínhamos o trabalho de mudar a legislação municipal para que pudesse levar o entreposto para lá. A prefeitura da época apoiou, a Câmara Municipal apoiou a mudança, e, enfim. E depois tínhamos a nossa grande batalha, era o acesso na Bandeirante para poder levar o entreposto para lá. Independente de privatização ou não da CEAGESP, independente de fechamento ou não da CEAGESP. É uma proposta de um entreposto novo, moderno, e que acolha todos que estão no CEAGESP se quiserem ir. Isso foi se concretizando de 2012, só agora, esse ano, o governo, no final do ano passado, fez um decreto autorizando o acesso às rodovias classe 0, que no caso lá é a Bandeirante, que é essencial para a nossa vida, e saíram as normativas mais ou menos 90 dias atrás, e nós conseguimos entregar todos os documentos, responder todas as questões referentes às exigências do Estado positivamente, protocolamos na Artesp, via Autoban, estamos na iminência de receber a resposta. Já creio que muito em breve receberemos a resposta e acreditamos seja positivo para poder instalar lá um novo entreposto. Alexandra. Uma passada rápida pela história. Alexandra, sua primeira pergunta aí para os nossos convidados. Me chamou bastante atenção essa questão da sua fala, trazer a necessidade. Primeiro, lá nos anos 90, você já vislumbrava uma saída, e a Leopoldina, ela sempre que ouvia um boato, nunca acreditava que a CEAGESP vai sair. Então, dos anos 90 para cá, 20 anos, né, quase 30, a gente vem maturando essa ideia de perder a CEAGESP, né? Mas me chamou muita atenção essa coisa do moderno, especialmente privado. E queria saber quais as dificuldades na interação com o governo dentro da CEAGESP, porque o modelo do novo vai ser o ideal, né, que a Roseli está implantando. Mas qual é a dificuldade no relacionamento com o governo? Olha, se olharmos para todas as estatais brasileiras, não vamos muito longe, na Leopoldina também tem o Correio, e você pode dizer como é que o Correio funciona, né? Não precisamos pegar outro exemplo, só atravessar a avenida. Eu acho que tem muito pouco a dizer sobre isso, né? Tudo que é estatal não funciona. Vocês têm essa questão
do privado, né? Mas, Roseli, conta um pouquinho para a gente. Um entreposto privado não significa que o governo não estará presente, porque tem funções no abastecimento que são próprias do governo, né, da esfera pública, né, e que elas fatalmente estarão presentes também no Unesp ou qualquer outro entreposto que venha a ser implantado de caráter privado. Que relações são essas? Como funciona, Roseli? Perfeito. Vou falar um pouquinho sobre isso antes de responder, só colocando que o próprio governo entende que, por mais que isso no passado tenha sido um momento importante de estar sobre o cunho do governo, a organização do abastecimento no sentido de ter um espaço para comercialização, hoje, com o mundo desenvolvido já em vários aspectos, né, todas essas infraestruturas, elas andam por si só e o governo está entendendo dessa forma, que não passa de um hipermercado como um distribuidor, né? Então, não cabe mais ao governo ter essa iniciativa de implantar, de gastar subsídios para a implantação do entreposto. Mas, como você falou bem, Fiora, existe, é claro, uma relação muito próxima com o governo, porque uma central de abastecimento como essa, ela tem que ter uma série de cuidados, né, que vem da regra geral de implantação. A Secretaria de Agricultura teve um cuidado muito grande até nesse desenvolvimento da normativa para acesso, de deixar bem definido algumas regras e outras que vão ser de aplicação da Secretaria. Por exemplo, se a Secretaria definir que tem que se usar a caixa de plástico ao invés de caixa de papelão, é a Secretaria que vai exigir. Não cabe à gestão do entreposto tomar esse tipo de iniciativa. A nós coube definir dentro do projeto uma central de caixas para permitir que os atuais permissionários, que no futuro serão os locatários, né, que eles se utilizem dessa central de caixa se for conveniente, para higienização, para ter uma redução de custo, enfim. Atende o quesito de rastreabilidade, que é um ponto também muito importante hoje dentro da agricultura, além de outras informações que nós deixamos previsto no nosso regulamento, um espaço adequado para deixar laboratórios de análise, a fim de oferecer ao governo subsídios quanto a estudos de safra, uma série de coisas que estão ligados aí à colheita, né? Não necessariamente à comercialização, mas um passo antes, né? Que seria a planejamento já de agricultura, né? De plantio, e também do cumprimento das normativas da Secretaria de Agricultura, né? Que tem um espaço adequado para fiscalização e acompanhamento de volume de negócio, volume de preço, enfim, tudo aquilo que pode caber à gestão para tomada de decisão dentro do âmbito de planejamento de infraestrutura ou investimentos na área da agricultura. Inclusive, a Roseli, desculpa, só para complementar, controle de resíduos de agrotóxicos, tudo isso cabe à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, esse controle. E a nós cabe dar condição para que seja feito e auxiliar na medida do possível. Queria entrar um pouquinho na questão direta agora do modelo, né? Supondo que o entreposto aqui da Leopoldina, né, uma vez privatizado, deixe de existir, e que 100% dos permissionários daqui estivessem interessados em entrar no entreposto São Paulo, que modalidade é essa? Eles vão ter que pagar luvas, ou eles já entram direto, alugam um espaço, ou compram os espaços? Que modelo? Porque essa é uma coisa que preocupa. Essa transição, a gente, Sérgio e Roseli, a gente tem ouvido o pessoal interno, né? Eles não se sentem muito confortáveis no sentido, bom, eu vou sair daqui, investir 50 anos da minha vida aqui, agora eu vou ter que pagar para sair daqui e entrar no novo entreposto privado. A gente entende isso. Muito boa pergunta, Eduardo. Como é que vocês idealizaram, como é que vocês estão preparando essa futura recepção de milhares, por exemplo, de interessados? Não apenas os 200 que já estão com vocês. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Nós temos espaço suficiente
para atender todos os atuais permissionários da atividade principal, que é legumes, fruta, verduras, folhas, enfim, menos a área de serviço. Isso daí não está contemplada, porque é um entreposto de hortigranjeiro, não é uma central de negócios. Então, o resto, a gente não sabemos ainda que modalidade será. Terá preferência o pessoal de dentro, desde que tenha condição de atender bem. Mas todos os atuais permissionários que operam de maneira organizada e legal dentro do entreposto SEASA não terá nenhuma barreira para entrar. Entra ocupando um espaço igual, possivelmente maior, sem pagar luvas e com uma garantia: um custo de aluguel inferior ao que se paga hoje, salvo exceções desconhecidas, que não sei lá quem que paga, o que paga, quanto paga, tem alguma coisa nebulosa lá. Mas dentro do normal, do que a maioria paga, entra sem nenhum custo de luvas. E ele vai pagar o aluguel e uma taxa condominial. Exatamente, que será inferior ao custo do normal e natural cobrado dentro da CEAGESP. Será inferior, apesar, além de ser um prédio moderno, novo, com todas as condições boas, condição de sanitário, que nós não temos aí, enfim, condição de mobilidade, ruas largas, avenidas largas entre os pavilhões, mezanino, para cada um tem o seu sanitário, cada um tem a sua copa. É todo um projeto muito bem pensado. Todos que estão aí, se quiserem, no momento que pudermos oferecer, porque hoje nós não podemos oferecer, nós não temos um acesso, hoje, legalmente, nós não podemos oferecer nada. Hoje ainda é um projeto, ainda é um sonho. Mas assim que tiver isso como realidade, nós vamos abrir e dar um prazo para que todos que estejam dentro do SEASA hoje, que operem dentro do SEASA, possam migrar para lá sem custo nenhum. E terão a garantia deles, se eles ficarem operando lá, de poder, no futuro, vender o ponto comercial. Porque hoje, dentro do CEAGESP, eles não podem vender o ponto comercial. Lá eles poderão vender, depois de um prazo de operação, lógico. Não o camarada entrar hoje para vender amanhã, isso não, né? Mas depois de um determinado prazo de operação, uma garantia de que foi lá para trabalhar, ele poderá vender o ponto comercial, que é uma vantagem. Aí hoje ele não pode vender, não pode fazer transferência. Então lá ele terá toda essa vantagem. Todos que quiserem ir lá serão contemplados. Só após esse prazo que daremos para que essas pessoas se habilitem a entrar, nós abriremos para operadores de fora. Esses sim, esses pagarão luvas para entrar. E já tem uma fila assim, representativa de gente querendo entrar lá no negócio. Mas não entrará nenhum se todos forem, porque daí ocupa todo o espaço. Não entrará nenhum de fora se todos forem. Então, foi feito de uma maneira pensada para ser muito democrática, muito justa, por quem fez isso daí funcionar. A minha família faz parte desse grupo de pessoas que fez, que acreditou no entreposto. No começo tinha uma relutância, ninguém queria sair lá do centro para vir para cá. Nós acreditamos, outros foram lá, virou a realidade. Isso é uma pujança hoje, é o maior entreposto da América Latina. E quem fez isso tem que ter o respeito, tem que ser respeitado, sempre que tiver a intenção de estar presente no novo entreposto. Agora, tem gente lá dentro que opera de maneira desconhecida, esses não terão possibilidade de ir, né? Será feito tudo no rigor da lei. Quem está dentro da legislação nacional, operando direitinho dentro da legislação nacional, estará lá com a gente. Roseli, eu queria saber, ter uma ideia de qual é o número desses permissionários que seriam recebidos, o que vocês têm de previsão, porque se já tem fila, vocês têm uma ideia de espaços reservados para quem é da CEAGESP, e também o relacionamento com o território, né? Com o Perus, porque vai ser a nova área a ser desenvolvida, como a Leopoldina foi.
em torno do entreposto, do novo entreposto, vai girar toda a economia do bairro de Perus. Então, Perfeito. queria ouvir um pouquinho sobre isso. Tá bem. Hoje nós temos aproximadamente 1.900 permissionários que comercializam hortifruti, e nisso a gente inclui pescados, tá? Esse número já foi maior. Nesses últimos 2 anos, muitas empresas encerraram as atividades dentro do mercado, né? Existe um trabalho forte de recuperação interna, porque essa falta de mobilidade, principalmente, está afastando os clientes do local. Existe espaço para todos eles. O que o Sérgio falou é que já existe interesse de outras empresas querendo ter um espaço no entreposto, mas não está aberto para eles, né? O projeto prevê que primeiro nós vamos oferecer e aguardar essa posição de quem é permissionário hoje. Tem muitas situações de permissionários que estão como locatários, né? Estão numa situação irregular, e é disso que o Sérgio fala, né? O cuidado que a gente tem que ter com alguns casos. Não tem CNPJ lá dentro, trabalha de forma clandestina. Então, todos aqueles que estão como permissionários e trabalham de forma transparente, ou seja, emite nota fiscal, tem realmente um movimento dentro do mercado, ele já tem um espaço garantido. A única coisa que ele vai precisar, quando sair o processo de acesso, né, que a gente espera para o final desse ano, início de janeiro, nós vamos fazer um contato com todos esses permissionários novamente para que eles possam manifestar o interesse de ir. Se eles se manifestarem com o interesse de ir, está garantido sem nenhum custo adicional. Quando a gente fala, e muitas vezes dentro do CEAGESP eles falam que investiram muito, basicamente o investimento grande que se tem em câmara fria, né? Uma preocupação que a maioria tem, que investiu bastante em câmara fria. Pensando nisso, o nosso projeto prevê que a gente tem uma central de frio e que a gente vai disponibilizar isso cobrando exatamente por aquilo que for usado. Então, vai ser o frio que vai ser basicamente um rateio desse custo, né, por quem utilizar. O investimento para quem tem necessidade de câmara fria vai ser muito pequeno, é muito ínfimo, não é? Realmente as paredes de fechamento da câmara fria, né, quase nada. Tudo isso pensando no que é melhor para os permissionários, que o projeto foi desenvolvido pelos permissionários, então foi desenvolvido pelos colegas que passam pelo mesmo problema. O que é bom para o Sérgio, é bom para o Barros, é bom para o Cláudio Fortin, é bom para o Paim, para todos que estão hoje atuando dentro do mercado. Só não é bom para quem está irregular. Quem está irregular vai depender da gente fazer uma manifestação. Nós já temos uma comissão montada para que essa comissão defina se quem hoje está numa situação irregular está porque não conseguiu autorização do governo, mas é um bom operador, ele trabalha dentro das regras de operação. Essa comissão pode definir que ele tenha ainda a condição de estar indo sem necessidade de estar pagando nenhum valor adicional, né? E pelo mesmo custo que ele tem hoje, então, acho que não ir não tem motivo, né? A gente entende que o processo todo prevê melhoria para todos eles, com velocidade da movimentação de carga, descarga, etc. A outra pergunta que você fez foi sobre a relação com a região de Perus, já que nós estamos nos implantando lá. É importante que todos saibam que na região de Perus, o projeto que nós apresentamos de acesso à rodovia Bandeirantes prevê área circunscrita, ou seja, existe uma relação com a cidade, no quesito principalmente oferta de emprego, mas não existe a interferência negativa que hoje, por exemplo, o CEAGESP tem na Leopoldina, que é trânsito, é uma movimentação que não é bacana, né? Então, essa relação não vai existir. A própria condição geográfica do terreno permitiu que a gente fizesse, pra vocês terem uma ideia, desníveis assim, equivalentes a um prédio de 4 andares, entre a área que está entreposto, a hora mais baixa, a hora mais alta, mas a área que está entreposto e a área de Perus. Então, isso permitiu que a gente realmente consiga ter esse núcleo fechado, e o projeto prevê também a implantação de N serviços, e aí sim a comunidade de Perus pode se beneficiar tanto com mão de obra quanto para a exploração desses diversos produtos e serviços para que atendam desde refeição, serviços de lavanderia, né, um barbeiro, enfim, tudo aquilo que
o visitante, o usuário, o funcionário do entreposto e das glebas que fazem parte do conjunto de abastecimento, né, que é o polo como um todo, que eles sejam atendidos dentro desse local. Só completar um raciocínio da Roseli, para a gente conseguir esse acesso na rodovia dos Bandeirantes, ele tem que ser circunscrito. O que quer dizer? Não pode ter nenhuma fuga. Não pode entrar ninguém de fora lá dentro do SEASA que não seja pela Bandeirante e não pode sair ninguém do Nesp que não seja pela Bandeirante. Então, ele tem uma influência negativa praticamente zero para Perus. É uma exigência legal, isso na regulamentação das rodovias classe zero. Mas, desculpa, só quis complementar. Pode fazer a tua pergunta. Eu acho que é importante aqui a gente tentar entender a questão dos tempos. Que tempos nós estamos falando? Principalmente porque tem gente nos ouvindo aqui, assistindo a gente, que mora na Leopoldina, né? E tem curiosidade de saber de tempos, não os tempos de implantação lá, né? Os tempos da saída daqui com implicação na chegada lá, evidentemente, o vazio que vai ficar aqui. Se hoje tivesse tudo ok e você tivesse que dar início aos processos de licenciamentos ambientais e todo tipo de licenciamento, até as primeiras levas de mudança dos permissionários daqui para lá, estamos falando em que arco de tempo? Se hoje você já estivesse iniciando esse processo. Perfeito. Esse processo está iniciado já, está em andamento, em fase adiantada. Na prefeitura, bem adiantado. Tivemos a visita dos técnicos da prefeitura na área semana passada, tem os projetos lá dentro, já está caminhando bem. Já fizemos, entregamos os documentos na Artesp para ter direito ao acesso. E a parte mais demorada, creio eu, é a parte ambiental da CETESB, que para dar início à análise na CETESB, nós precisamos indicar por onde será o acesso. É fundamental. A CETESB tem um cuidado não só com a parte florestal, a parte hídrica, mas também com o relacionamento do empreendimento com o entorno. Então, ela precisa saber por onde vai entrar, por onde vai sair, para ver se não vai causar problema. Problema de todos os tipos que se possa imaginar. É um órgão bastante cuidadoso. Esse processo aí, a RIMA, é um processo bastante longo para se montar. Já temos ele montado, pronto, faltando alguns pequenos detalhes, e um processo de análise na CETESB, que, creio eu, deve variar de 6 meses a 1 ano. Esse é o grande entrave, para começar terraplanagem. Para a gente pôr mais ou menos um tempo aí. Terraplanagem, estimamos que vai 1 ano de trabalho, serviço completo, mas não precisa estar terminado esse ano para começarem as obras. Vai começando, vai fazendo paralelo, vai aprontando parte e vai construindo. E uma construção, entendemos que seja de 30 meses. Então, nós estamos falando entre 36 e 42 meses, assim, para ter já funcionando lá no novo entreposto. Eu te fiz essa pergunta porque eu quero chegar numa outra que acho que que hoje movimenta o entreposto. E você está lá dentro, você também tem contratos vigentes dentro do entreposto. Brasília acena com a possibilidade, o Ministério da Economia recomendou que a diretoria da CEAGEF recomendou para o Laguna, que estava na interinidade da presidência, Patrício Laguna, que todos os contratos novos, antigos, passassem a ser renovados anualmente e por 4 vezes, ou seja, 1 mais 4, dando exatamente 5 anos. 5 anos está dentro desse prazo que você determina para que, se hoje começasse realmente a deslanchar, a gente estivesse operacionalizando um novo entreposto. Você, agora, como permissionário, você sentiu isso? Quer dizer, esses novos contratos, essa nova modelagem, é um sinal que Brasília realmente prepara para valer a privatização? E todo mundo precisa ficar atento no entreposto? Eduardo, vê bem, de Brasília,
de todos os órgãos oficiais, a gente espera tudo, sabe? Porque faz, outro vem, pensa diferente, daqui a pouco muda o governo, já pensa diferente. Eu sou um empreendedor fã e adepto à iniciativa privada. Eu acho que o governo tem que cuidar de quanto menos coisa possível. Uma coisa eu tenho certeza, ninguém vai fechar o CEAGESP se aquele povo não tiver aonde ir. Porque o Brasil precisa comer, o Brasil come do CEAGESP, não é só a cidade de São Paulo. O CEAGESP atende praticamente todas as grandes cidades do Brasil, e do estado de São Paulo, sul de Minas, vai até Manaus. Nós temos cliente em Manaus, temos cliente no Maranhão, enfim. O Brasil come da CEAGESP. Ninguém é maluco de fechar isso se não tiver um lugar para acomodar esse setor tão importante para a sociedade. Então, eu vejo essas notícias assim, e já estou velho, cabeça branquinha, já não me abalo muito mais, sabe? É vida que segue. Mas os contratos, você entende que eles vão ser anuais? Vai haver uma reformulação contratual? Você que vive, você respira isso, você está sentindo esse sinal que vem de Brasília, da mudança contratual? Te espanta, te preocupa? Eu acho agora, me parece bastante positivo uma mudança na direção do CEAGESP agora, pelo menos eu estou olhando assim com muita esperança. Eu gostaria de ouvir esse novo presidente, agora muito mais alinhado com Brasília, se manifestar sobre esse fato, sabe? Tinha muito desencontro, sempre teve muito desencontro na administração dessa empresa, sempre veio notícias atravessadas. Eu vi essa daí, que tinha 1 ano de contrato, o meu pessoal que está lá dentro perguntou para mim o que devia fazer. Eu falei, por enquanto não faz nada, vamos ver o que acontece aí. Nos apoiamos no Sincaesp, que é um sindicato bastante atuante, bastante correto, e estamos esperando a sinalização do Sincaesp. O que o sindicato indicar que vai fazer, nós acompanharemos o grupo. Nós somos de furar fila, nós somos de acompanhar o interesse de todos. E o Sincaesp não se manifestou a esse respeito. Eu estou bastante tranquilo, não estou preocupado com isso. Ale? Eu queria trazer aqui, a gente tem uma audiência acompanhando pelo Facebook, está o Rubens Bofino, sempre presente nas nossas lives que envolvem a CEAGESP. Ele pergunta para o Sérgio como você vê a possibilidade de outros entrepostos virem a ser autorizados pelo governo estadual. E a gente também tem aqui uma colocação, uma pergunta do pessoal do Facebook, do Feira de Flores, CEAGESP, CEASA, que pergunta sobre qual é o custo dos pedágios para chegar ao local. E a gente nem falou de Flores, né, ainda. Então, nem de pescado, se vocês pudessem... e o pescado. Vocês também pediram para a gente falar um pouco do pescado. A pergunta do Rufino qual que é mesmo, que já me perdi? Se você vê a possibilidade de outros entrepostos virem a ser autorizados pelo governo estadual. Eu creio que tem essa possibilidade, sim. Tem essa possibilidade. O decreto que normatiza isso, ele é muito claro. Ele não diz que vai ser o único, ele vai abrir isso desde que apresentem projetos viáveis e que realmente sejam um entreposto, que não seja uma movimentação falsa para ter um acesso para valorizar o empreendimento nas melhores rodovias. Essa possibilidade existe, sim. Eu não creio muito no sucesso dessa possibilidade, porque o entreposto São Paulo ele é tão valoroso, ele é tão importante pela pujança que ele tem, né? Nós recebemos mercadoria importada do mundo todo para o Brasil e 90% da mercadoria importada, 90% não, porque da Argentina, do Chile, vai direto para os outros mercados. Mas as iguarias, produtos que vêm da Espanha, produto que vem de Israel, produto que vem da Itália, 90% passa pela CEAGESP de São Paulo. Então, aqui realmente é a fonte, né? Todo mundo quer beber na fonte. Então, o mercado secundário foi tentado fazer em Santo André, não deu muito certo. O mercado de Campinas, por estar a 100 quilômetros da CEAGESP, é o mercado mais forte, mas o pessoal de Campinas ainda vem fazer compra em São Paulo. Do CEASA de Campinas, vem fazer compra em São Paulo todo dia, tem
tem operador de Campinas fazendo compra em São Paulo, porque todo mundo quer beber na fonte. E se tiver 2 ou 3, vai perder essa força que tem, vai diluir essa força. Ninguém quer ficar no mais fraco, todo mundo quer ficar no mais forte. A resposta do Rufino. A segunda pergunta, desculpa, da Flores. Flores e pescado também aí para... Bom, o nosso projeto contempla flores e pescado. Não só flores, numa condição bem planejada, muito superior à que temos hoje, porque hoje o mercado de flor ele é um pouco conflitante com o resto do mercado. Primeiro, porque usa o mesmo espaço da verdura, depois o pessoal da flor tem carros pequenos, entram lá para estacionar, acaba tumultuando, um atrapalha o outro. Lá nós temos o mercado de flores junto, no mesmo espaço, porém com uma portaria exclusiva para eles, estacionamento exclusivo. Agora, pode-se interagir andando a pé por elevadores, escada rolante, mas não tem essa confusão de tráfego de cliente da flor para cliente do restante do entreposto. E o pescado, não só pescado, mas teremos um pavilhão de proteínas, que queremos ter lá carne, lácteos, enfim, carne bovina, aves, a proteína de um modo geral. Então, eles estarão contemplados lá também. Todos que estão dentro do SEASA serão contemplados. A gente tem uma preocupação sempre ambiental, Alexandra, você quer conduzir a questão da sustentabilidade, aí você que é a nossa editora de sustentabilidade do Observatório, a questão de... Bom, ainda tem umas perguntas lá na internet, a pessoa da Feira de Flores pergunta se existe algum outro entreposto privado no Brasil e quem são os donos do Nesp. Essa é uma pergunta que veio do Facebook, a nossa audiência, quando a gente fala de CEAGESP, a nossa audiência sempre está presente. Perfeito. Bem, não tenho conhecimento de um grande entreposto privado, eu não tenho conhecimento de outro no Brasil. E quem são os donos do Nesp? O Nesp é uma sociedade anônima, no qual tem perto de 200 sócios fundadores que ajudaram, inclusive, a comprar o terreno, pagaram a sua cota equivalente do terreno. E depois tem uns sócios simbólicos que abriram num segundo momento, a Roseli pode precisar o número em seguida, que eles ficaram sócios com uma cota simbólica para mostrar o interesse de fazer parte, junto, não querendo ser dono do entreposto, mas como locatário, já se colocaram como sócio. Uma maneira de mostrar a união que nós temos lá e a pujança, a força que nós temos. Na verdade, o maior capital que foi investido, o único investimento que teve agora foi compra do terreno e em projetos, muito gasto em projetos, viagens, estudos, enfim. Esse maior investimento foram feitos por 2 empresas. A empresa Serbom, está sem áudio, Alessandra? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá bem, tá bem. A empresa Serbom, que é uma empresa operadora de logística, tem 50%, e minha família, as empresas de minha família, da família Benassi, tem os outros 50% da compra do terreno, e que já foram diluídos 20% desses 50 e 50, ficamos com 40 nós e 40 Serbom, que são esses outros sócios que vieram no momento da abertura da SA. Que é aí que deu a confusão, viu, Benassi? Que começou a dizer que quem fosse para o Nesp tinha que pagar, né? Como você esclareceu na primeira pergunta que a gente fez. A primeira ideia, vê bem, e eu sou uma pessoa extremamente otimista, mas assim, o ponto de vista de cada um, ou do lugar que você está, ele é muito diferente, né? A primeira ideia, aquela proposta era tão boa, tão boa, tão boa, que todos iam querer pagar e ser donos, sabe? Eu achei que iam fazer filinha, todo mundo ia ter que pegar o seu quinhão, pagar e ser dono, ia ter que ter dinheiro para construir. Essa proposta ela não foi muito bem entendida, ou não era tão boa como eu imaginava que fosse, e vieram 20% dos ocupantes do entreposto comprar para pôr o dinheiro, inclusive pagar, fazer com capital próprio algum financiamento. Daí nós fomos no meio do caminho e com toda essa demora fomos nos adequando e mudando. Então, os primeiros compraram as ações, pagaram
e tinha que pôr o valor da construção. O terreno equivalente a uns 20% do valor, e depois eles iam ter que completar isso daí. Foram os que entraram sócios no primeiro momento. Mas isso não foi para frente. O que eu achava que era uma maravilha, os meus companheiros não entenderam assim. Mas nós continuamos acreditando no projeto, mesmo sem eles terem comprado, e falamos, vamos buscar uma maneira de viabilizar isso. Então, hoje tem capital de fora interessado em investir, tanto em ser sócio, como em emprestar dinheiro para a gente fazer, e daí eles podem vir na condição que eles estão na CEAGESP hoje, não muda nada. Melhora, né? Porque em vez de renovação anual, ele tem um contrato comercial que tem regras mais definidas, mais claras, né? Que não mudam ao bel prazer do governo, que muda a cada 4 anos. Né? A nossa conversa aqui tá muito boa e a gente nem chegou na metade, porque é tão... né, cada camada é importante assim, para a gente entender esse processo de mudança. Mas o que eu sinto é que é bastante acolhedor por causa do relacionamento estruturado dentro da CEAGESP. Né? Existe uma vida comum na CEAGESP que vocês estão tentando transferir também os valores dessa amizade, desses relacionamentos para o... Sem dúvida. Então, eu achei bastante interessante, né? Manter essa família, assim, transitar com a família toda. E a pergunta, quando a Fiora fala de sustentabilidade, a gente é muito preocupado, porque aqui a CEAGESP está numa área bastante frágil, né? Leito do rio, várias lagoas, como o Sérgio viu, né? Viu toda essa transformação do território. Então, assim, um pouco da estrutura, como é que vai ser a questão de sustentabilidade, como é que vocês vão fazer, se vai ter energia, questão de energia, de coleta de água, de compostagem de resíduos, se vocês vão trabalhar, qual é o que vocês buscam de sustentabilidade no projeto, e também essa coisa da visita, né? Quando você falou das flores, que as pessoas não vão transitar de uma para outra, aqui a CEAGESP é um ponto de visita, até turístico. Flores de sexta-feira. Como é que vocês vão acolher, por exemplo, as pessoas? Vai ter uma coisa para turista, assim, visitar o entreposto, porque vai ser um ponto bem interessante na cidade de São Paulo, né? Até de parada, de repente. Vocês pensaram nisso? Acreditamos muito nisso. Posso responder? Desculpa, da Roseli, sustentabilidade? eu vou responder a segunda pergunta, Roseli. Tá, é isso. Depois aí você fala da sustentabilidade, por favor. Perfeito. Na questão turística, é um anseio nosso que isso aconteça mesmo. Deve ser tão bem estruturado, deve ser limpinho, enfim, deve ser atrativo. As frutas e as flores os legumes são bonitos naturalmente, já são um motivo para visita. Está no nosso radar, inclusive, mas não começamos a trabalhar nessa frente, abrir um espaço, inclusive, para quem está no Mercado Central, se quiser fazer uma segunda unidade no Mercado Central como turista lá, teremos essa possibilidade e, no momento correto, nós vamos procurá-los. Então, nós estamos pensando muito no turismo lá. Tem, sim, como visitar, tem como estacionar o carro em lugar seguro, atravessar por passarelas, ou, enfim, com todo o cuidado e a responsabilidade possível, para que não tenha perigo, mas tem como ser visitado pelos turistas. O pessoal das flores, eles podem ir lá, comprar flores, e depois subir até lá e comprar uma caixa de fruta, não tem problema nenhum. O que não vai ter dentro do entreposto, no principal, no Arte Grangeiro, é carro pequeno, carro de passeio. Lá dentro, só caminhão para carga e descarga. Não vai ter uma mistura de trânsito, de fluxo de carros de passeio com caminhão, para não ter esse contraponto. Com relação à sustentabilidade, a Roseli tem mais informação do que eu. Por favor, Roseli. Posso falar um pouquinho? A preocupação de todos os sócios desse empreendimento também é nesse sentido. Então, nós não medimos esforços em trabalhar para que o desenvolvimento do projeto seja o mais otimizado possível, claro, buscando a realidade de custo também para essa implantação. Desde o tratamento de lixo, nós estamos já há 3 anos tratando com várias empresas sobre as possibilidades, muito se tem falado em transformação, por exemplo, do lixo em energia, né?
São estudos que nós ainda estamos acompanhando, porque até agora nós não conseguimos, infelizmente, ver nenhum funcionando, só ouvimos promessa, mas não tem nada de concreto que esteja acontecendo nisso, principalmente pelo tipo de lixo que é gerado dentro desse tipo de empreendimento, que é um lixo muito úmido, né? Nos estudos que nós fizemos, a gente percebe que é um lixo que, em geral, tem mais de 80% de umidade, o que traz algumas dificuldades para esse processo de geração de energia através do lixo. Enquanto isso não acontece, nós já estabelecemos parceria com a Essências para que esse lixo seja destinado à geração de gás dentro do aterro sanitário da Essências, e que a gente possa ser beneficiado com isso, tanto na relação de custo dessa coleta, quanto na relação com o ambiente como um todo, né? Da gente conseguir estar produzindo isso. Estamos trabalhando também com a equipe da Essências, que tem uma outra empresa do grupo, na gestão do reciclado, que nós temos muito reciclado gerado dentro de um entreposto dessa natureza, principalmente de papelão e plástico, né, em função das embalagens. Vamos trabalhar diretamente nisso. No quesito energia, faremos a implantação de parte de fotovoltaico. Até a implantação do entreposto vai depender realmente de como esteja essa relação custo-benefício. A gente acredita que há uma tendência de queda dos investimentos necessários para a implantação. Se essa tendência de queda se manifestar e a gente entender que o custo esteja muito próximo à implantação de telha padrão, a gente vai fazer toda a cobertura, senão nós vamos fazer parcial. Nós conseguimos uma redução muito significativa no custo de energia para utilizar um rebaixamento de rede de alta tensão, e com isso a gente vai trazer um ganho muito interessante para o setor. Mas só o fato de ser um entreposto novo, com instalações adequadas, com distribuição adequada de energia, a redução de gasto nessa área é realmente muito absurda, né? Porque hoje basta visitar o CEAGESP que a gente vê aquele emaranhado de fio de um lado para o outro, e com certeza isso está provocando aí sobrecargas consideráveis, né? Cada um com a sua máquina de geração de frio para a sua câmara fria. Então, a inteligência do projeto prevê realmente centrais de distribuição que vão evitar esse consumo. Então, de um lado, a gente pensa na reposição da energia através de fotovoltaico, geração de energia com o lixo; de outro lado, a redução do consumo em função de uma inteligência melhor no desenvolvimento do projeto. E o banco de alimentos, que aqui na CEAGESP ele tem uma função, como é que vocês vão trabalhar com isso? Nós vamos manter ou mesmo o banco de alimentos, ou algo muito parecido, porque é inteligente que se faça, né? Quando eu digo algo muito parecido, porque no passado a gente ouviu muitas denúncias de que o banco de alimentos vendia os produtos, e não é essa a nossa intenção. O banco de alimentos realmente deve oferecer graciosamente. E estamos também com desenvolvimento de aplicativos para que as ONGs, né, de São Paulo, ou da Grande São Paulo, possam ter acesso à informação do que tem disponível para retirar produtos quando for do interesse deles, né, que a gente consiga. Então, esses dois caminhos a gente está trabalhando. Internamente, como nós temos aí muitos funcionários trabalhando lá, nós faremos a implantação também de restaurantes que possam utilizar desses produtos que estejam adequados para consumo, para reduzir o custo da refeição de quem trabalha no setor. Principalmente, a gente tem acompanhado todos os protocolos tanto que fala como desperdício, quanto perda de alimento, né? Tanto na fruta feia, né? É um dos pontos que se fala que não tem a aparência de venda, mas tem toda a qualidade de comercialização. Então, tem vários pontos que estão pensando na otimização disso, que traga benefício tanto para os usuários do entreposto, no caso de refeições, quanto as ONGs que estão estabelecidas na região possam ser beneficiados, além do banco de alimentos. Um tema sensível... Se me permite, eu deixei de responder uma pergunta da Alessandra, né? Alessandra. Ela perguntou sobre... Como é que é?
Com X, Alexandra. Alexandra. Então, Alexandre, você perguntou sobre o pedágio. Não tem pedágio até lá. Está antes do pedágio. Tá? Um ponto sensível dentro da CEAGESP são os carregadores. Que carregadores teremos no novo interposto São Paulo? Vê bem, certamente será um serviço mais mecanizado. Tá? Está preparado para isso. Hoje o entrave, porque um caminhão vem com a mercadoria toda sem paletizar e ocupa o espaço lá 3, 4, 5, 6 horas, algum começa de manhã e fazem o estoque em cima do caminhão, vai o dia todo, e ocupa o espaço do cliente para vir encostar o seu caminhão e carregar. Mas o carregador ele é essencial para o funcionamento do entreposto. A fruta nem desce do caminhão sozinho, e nem sobe no caminhão sozinho, né? E dentro dos boxes também tem muito espaço para o trabalhador. Então, o carregador ele é peça fundamental para que o entreposto funcione. O que não terá, talvez, essa modalidade de serviço, né? Hoje, por exemplo, um empresário dentro do entreposto, se ele quiser entregar uma mercadoria para o cliente dele, ele não pode. É uma prerrogativa que quem pode fazer são os carregadores e muito fiscalizado pelo sindicato dos carregadores. Então, acaba tendo uma coerção em cima do livre mercado, né? Então, acaba formando aí um certo cartório. Terá lá a liberdade econômica, mas os carregadores, sem dúvida nenhuma, têm espaço para eles, porque a fruta não sobe no caminhão sozinho, não desce do caminhão sozinho, tem que se acomodar nos boxes, tem que separar, enfim, tem uma quantidade de serviço equivalente ao que eles fazem hoje, muito grande. E deve permanecer alguma coisa nesse mesmo modelo também, né? Mas mecanizado ou ainda a tração humana? Olha, a ideia é que seja mecanizado, mas como a mercadoria vai transitar dentro do pavilhão, num piso excelente, tudo num nível muito correto, pode ser com paleteiras e com tração humana também. Uma empresa pequena não vai ter uma empilhadeira, então ela pode usar, não vai ser aquele carrinho, mas vai ser uma paleteira ou uma paleteira elétrica, talvez. Isso daí são detalhes a ser ajustados de acordo com o projeto e com as necessidades. Mas eu tenho, hoje eu estou um pouquinho afastado, mas o meu relacionamento lá com os carregadores sempre foi muito bom. E no nosso CD, nós importamos muitos carregadores lá do SEAS para trabalhar dentro do nosso CD. Eles deixaram de ficar no SEAS e foi para o nosso CD, que é mecanizado, mas eles estão trabalhando lá, né? Que é ao lado. Roseli, você consegue projetar quantos carregadores podem ser utilizados, quer dizer, terão serviço lá dentro do NESP? Então, antes de responder essa pergunta, eu vou falar de um trabalho que nós fizemos junto à ETE de Perus, para que a gente possa desenvolver planos de capacitação. O que é ETED? O que é ETED? O que é... Escola Técnica. Escola Técnica. ETEC. Isso, a ETEC de Perus, para desenvolvimento de capacitação. Então, vai haver, sim, a possibilidade de aproveitamento, eu diria até que de 100% dessa mão de obra que tem a condição de ser capacitada e que queira ser capacitada para esse novo modelo, porque, de um lado, a gente tem o NESP sendo um implemento em uma das glebas, né, do projeto, mas o projeto como um todo prevê um parque logístico com 2,5 vezes o tamanho do NESP, né? Então, tem espaço para acomodar todos que realmente tiverem condições disso. E nós teremos parcerias com a ETEC de lá, principalmente, para capacitar todos que tiverem condição. Eu não acredito. Mas vai ser uma atividade sindicalizada ou vai ser... Todas as atividades profissionais são sindicalizadas, né? Isso é claro que não vai ser diferente dentro do interposto. O que vai mudar é a forma de relação. O que o Sérgio falou, hoje a empresa que está dentro do CEAGESP, ela não pode ter um funcionário próprio. Lá vai poder, se ela quiser contratar um funcionário para fazer a entrega de todos os seus clientes, ela vai poder ter um funcionário próprio. Ele vai ter um sindicato representativo, como todas as categorias, né? Não, quem somos nós para dizer que não pode ter um sindicato de categoria, né? Todos são representativos.
Muda a forma de relação só que vai ser nesse livre comércio, como o Sérgio colocou. Então, cada empresa pode dar a solução de transporte, respeitado o que o regulamento prevê, mas que pode dar a sua solução de transporte com empresa própria, com empresa terceirizada. Então, o que provavelmente aconteça lá é que tenha as empresas maiores vão ter uma equipe própria e vai existir também, assim como vai existir empresas que vão fazer gestão de logística, né, para quem quiser entregar direto para o cliente, vai existir empresas fazendo a gestão de transporte para quem quiser contratar os serviços, tanto de empilhadeira quanto serviços de mão de obra para movimentação. O Alexandre? Eu volto, o Rubens Bofino tem acompanhado a gente do começo até o fim aqui, e ele Rubens, fala... Só para situar o Rubens, Rubens Bofino. Bofino, ele foi, né, presidente da CEAGESP e conhece, então, todos os meandros desses assuntos que a gente está colocando aqui. O que ele pergunta, o que ele coloca ali? Vou colocar a última fala dele aqui. Sérgio, o NESP é o projeto mais desenvolvido dentre os 5 projetos apresentados de modernização do abastecimento alimentar. Essa divisão é ruim para o sucesso do novo entreposto. Como o NESP enfrenta essa divisão? Mas acho que o Sérgio respondeu um pouco, né? Que não acredita um pouco na divisão. Você quer comentar, Sérgio? Olha, porque tem outros projetos. Ele está falando dos outros 5 projetos, é isso? Dos outros projetos? Carapicuíba, Santana do Parnaíba, Raimundo Pereira de Magalhães. Eu não conheço os outros projetos, sabe? Eu não conheço muito os outros projetos. Talvez seja falta de informação, mas um pouquinho de conceito já. Desde pequeno, eu fui educado pelo trabalho e pelo meu irmão mais velho, já falecido, e sempre que eu comentava alguma coisa do concorrente, ele falava assim: acho que o teu negócio não vai muito bem porque você está cuidando dele, cuide do teu, né? Então, eu não conheço os outros projetos, eu não posso opinar, não tenho nenhuma informação. Agora, eu conheço muito bem os meus pares lá dentro do entreposto. E eu sei que eles têm a consciência que não devem se dividir. Nós temos isso muito claro. Todos nós estamos lá dentro do CEAGESP. Então, eu não estou preocupado com esses outros projetos. Eu queria aproveitar esse gancho que você deixa, e aproveitando que você se demonstra bastante transparente, né, e acho que isso é positivo e salutar, né, numa entrevista, para a gente falar um pouquinho de relacionamento, né? A gente sentiu, a gente acompanha de perto essa questão e lá dentro da CEAGESP a gente está percebendo isso nitidamente já há algum tempo, que existe uma divisão, né, entre permissionários lá dentro, ligados ao Sincomate, permissionários ligados ao Sincaesp, e se fala muito que o Sincaesp fechou um modelo de apoio ao Nesp, né, sendo que aí haveria conflito de interesse, porque ele teria que representar todos os permissionários, né, e que em algum momento a diretoria, tanto do Nesp quanto do Sincaesp, teriam fechado já um acordo com o Nesp, inclusive com os diretores sendo cotistas do Nesp. Existe conflito de interesse? O que você tem a dizer? Não existe conflito de interesse porque não existe essa opção do Sincaesp. O Sincaesp ele sempre se manifesta pensando, até hoje se manifesta pensando no atual entreposto, apesar que muitos diretores apoiam o Nesp. O Sincomate, por exemplo, eu já ouvi falar, mas eu não sei nem quem ele representa lá. Sincomate, eu não sei quem são os diretores dele, eu não poderia dizer nada. Mas o Sincaesp são pessoas que, como eu, que estão lá na diretoria, que têm dificuldade, as empresas têm dificuldade, têm necessidade de fazer um novo, enxergaram naquele endereço que nós temos um endereço muito bom, enxergaram no projeto um projeto muito bom, enxergaram um projeto sério, honesto, que dava a coisa para adiante. Eles têm
quem pôs o dinheiro lá tem todas as garantias possíveis, e eles, alguns diretores do Sincaesp apoiam o projeto, outros não. Se eu tivesse passado outro creme. Perdão. Opa, está aberto aí. Alguns diretores do Sincaesp apoiam o nosso projeto, outros não, mas eles nunca falaram nem com a imprensa e nem com os órgãos do Estado em nome do Nesp. Eles sempre tomaram esse cuidado e, às vezes, até apresentam questionamentos, e eu acho salutar, eu acho muito bom. É que eu diria que o Sincaesp tem uma representatividade muito grande lá dentro. E também tem uma associação, me fugiu o nome agora, que no momento teve... A PESP. A PESP. Num determinado momento, houve uma cisão do Sincaesp e fundaram a PESP. E a PESP também tem uma representatividade muito grande. E nós, o primeiro lugar que nós fomos consultar para ver se o projeto teria apoio foi com o pessoal da PESP, em seguida com o pessoal do Sincaesp. O Sincaesp, no momento, tinha uma diretoria não muito simpática ao nosso projeto. Depois, eles passaram a apoiar, mas no primeiro momento eles não eram simpáticos ao nosso projeto. A PESP sempre foi desde o começo. E a gente, assim, eu não estou preocupado com o que os outros estão fazendo. Eu estou preocupado em fazer bem feito o que nós vamos fazer. Mas posso só completar isso? Com relação ao conflito de interesse, a própria diretoria, por mais de uma vez, já se declarou. E, assim como em qualquer representatividade, né? Você tem a pessoa que é a pessoa que responde pelo seu próprio comércio e tem a pessoa que representa a classe. São duas coisas muito distintas, né? Por mais que exista uma relação entre elas. Então, eles são sócios, sim, como pessoa que produz o comércio lá dentro do Nesp, mas quando se trata de representatividade da Sincaesp, sempre falaram de um modo coletivo. E para nós sempre ficou muito claro, e para o Sérgio, inclusive, ele não fez essa declaração hoje, mas eu ouvi várias vezes ele fazer essa declaração, de que todos devem ir juntos para o endereço que for melhor. Se o endereço que for melhor for o Nesp, que bom, vamos juntos para o Nesp. Mas se houver um endereço melhor do que esse, não há problema nenhum, vamos juntos para esse novo endereço. Então, essa relação de que existe conflito de interesse, no meu entender, essa declaração deixa muito claro que não existe. Existe uma preocupação de solução para os problemas atuais. Hoje ainda estava conversando com um grupo de empresários a respeito, que existe também uma discussão sobre revitalização do empreendimento atual, né? Com 600 milhões consegue deixar o empreendimento. Agora, basta a gente entender que a movimentação de caminhões que se tem aí dentro foi construída para caminhões de porte pequeno, de 8 a 12 toneladas. Na época em que foi construído, a gente tem fotos que o tipo de transporte era Aero Willys, olha só. Acho que a Alexandra não chegou a conhecer esse tipo de veículo. A Rural Willys. Rural Willys. Aero Willys era o sedã, né? É o sedã. Então, eu não conheci, mas papai contava. Eu conheci. Então, a realidade que nós temos hoje, pensar numa recuperação, numa revitalização, teria que derrubar tudo e fazer de novo. Essa é a verdade. Fazer qualquer coisa que fosse no meio do caminho seria tapar o sol com a peneira. Então, quem representa os comerciantes hoje dentro do CEAGESP tem esse conceito. Precisa de uma solução que deixe de ser a promessa, porque a promessa política já faz mais de 20 anos que se escuta e não sai do papel. Precisa haver um compromisso, precisa realmente ter atitude de mudança. Se o Nesp for a resposta, que bom, estaremos juntos. Se não for, aponta o que tem de melhor no novo endereço, ou a gente se adapta ou a gente vai junto para o novo endereço. Muito bem, a gente está aqui há quase uma hora aqui já, né, de bate-papo. 1 hora. Então, a gente... Eu acho que a gente podia fazer várias lives, né? Vários encontros, porque... Tem muito assunto, muito viu? profundo. A gente só está na superfície, né? A gente está na superfície, a gente ainda não fez aquela visita guiada. Tem toda a parte que acho que é super importante, um outro bate-papo, aprofundarmos, que é a questão
da origem da CEAGESP, que foi atender o pequeno produtor rural, né? E o papel do NESP na pequena produção rural. O que é hoje a CEAGESP? É um centro também de distribuição, como é que fica a distribuição? Sabemos que no terreno NESP ainda tem uma parte que não vai ser usada, pelo que eu entendi, para entrepostagem, né? Ainda tem uma parte do terreno que pode servir para centros grandes de logística, né? Enfim, tem bastante coisa para se falar em termos de política de abastecimento, né? O que se entende, o que é, o que é desejável, né? Segurança alimentar, segurança né? alimentar, Segurança alimentar, o papel social também, com o banco, social, alimentos orgânicos, enfim, a questão da agricultura orgânica, né? O espaço familiar, né? Agricultura familiar, também. Enfim, tem um monte de assuntos, né? E a gente vai procurar também ouvir os outros interessados, na medida do possível. Está difícil, não está sendo fácil encontrar contatos e gente disposta a falar sobre as outras iniciativas, mas a ideia também é depois fazer uma mesa redonda com todos vocês, para que a gente possa dar um panorama bem completo, né? Isento. Isento, né? Isso. Perfeito. A gente entende. Eu moro na Leopoldina há 20 anos, a Alexandra também. A luta por tombamentos dentro da CEAGESP, de coisas significativas lá dentro, a Torre do Relógio, o Jardim Japonês e o MLP. O MLP não pode ser derrubado se a CEAGESP sair daí, né? Mesmo porque o impacto é enorme, né? Você derrubar aquele concreto todo, ele vai para onde? Como é que você faz nessa área, refaz toda essa área, derrubando aquela estrutura, então, né? A gente acha que a saída tem que também ser pensada, e quem fez 50 anos de CEAGESP também vai ser chamado para pensar essa saída, o que é que a gente consegue deixar, né? Em termos, por exemplo, de MLP, o que é que pode ser o MLP, a relação desse MLP com Perus, né? O que pode ser feito ali. Enfim, tem uma série de questões que a gente pode abordar com vocês em vários bate-papos. Temos vários formatos aqui, temos formato entrevista em texto, temos o nosso podcast também, que é formato áudio, temos a live aqui, enfim. Espaços não faltam, oportunidades não faltarão, para que a gente possa falar. Mas eu estou mais curiosa com o Nesp mesmo. Já quero me ver lá dentro, assim, caminhando, entendendo, né, como funciona, porque o novo já chegou. Vocês já vivem o Nesp hoje, tenho certeza, né, com todo esse trabalho para regularizar, para ajustar os caminhos. Vocês já estão vivendo no Nesp, então é uma questão de tempo mesmo, né? De acerto de relógio, da saída, porque a CEAGESP há muito as pessoas estão sonhando com a saída dela, né? E construindo já outros projetos para essa área. E agora chegou a hora, a gente está vivendo o momento, né? Que está pronto, né? No quase, a intervenção da CEAGESP está acontecendo pelo governo agora também, e se está negociando os contratos, todo mundo vai ter que assinar o contrato, vai ser dado prazo. Então, a gente está no momento que vai acontecer, né, da virada, como a gente está enxergando essa virada. E acho que a pandemia traz um pouco muito importante dessa qualidade de serviço, né? Do controle, do cuidado, da inspeção, também da separação das pessoas, porque vai lá para comprar e vai carregar e descarregar e tchau, né? Quer dizer, a operação mais limpa também, com menos contato, porque a gente não tem hoje nem ideia do que foi a pandemia dentro da CEAGESP. Mas a gente tem notícias de várias cidades COVID, que foram contaminadas, porque saía daqui e ia para o Brasil contaminado, né? A gente queria também deixar... A CEAGESP foi o epicentro do Covid em São Paulo. Muita gente lá pegou, muita gente pegou. A gente não tem o número porque é um número difuso. A pessoa sai e vai ter Covid lá em outro lugar. Isso. A gente queria também deixar para vocês uma mensagem e um ponto de reflexão para vocês. Tá?
Quando a gente trata do assunto transferência da CEAGESP, muitas vezes a gente usa uma frase interrogativa, né? CEAGESP fora da Leopoldina? Interrogação. A gente não tem certeza, né? Nada é certo. E quando a gente trata desse assunto, nos comentários, há gente que lamenta e não gostaria de ver a Leopoldina sem a CEAGESP, e há gente que diz, já vai tarde, né? Querendo falar, puxa, já não dá mais, já deu e tudo mais, né? Existem esses dois polos bem definidos. Mas como 50 anos não se apagam, né? 50 anos ficam, independentemente do destino, a gente queria que vocês também olhassem, né, essa questão da ligação do território com a CEAGESP, né, esse desligamento, né, como vai ser, e, sobretudo, o que pode ficar de simbólico, né, que nos remeta a um território leopoldina, a entrepostagem, não só a CEAGESP, mas a entrepostagem, né? Quer dizer, ou seja, no pavilhão MLP, né? Pensar nele, o que é que vocês podem imaginar, como é que vocês poderiam pensar no pavilhão LP? Manter uma certa operação que represente a CEAGESP, mas que não é mais a Mas CEAGESP. viu, Alexandra, Eduardo, não cabe a nós debater isso, né? Isso é um patrimônio público, que todos os brasileiros são donos desse patrimônio. Mas ele vai ser privado agora, né? Quer dizer, a hora que privatizar... Não, bom, mas sim, mas ele vai ser privado, para ser privado ele vai ter que ter uma venda, alguém vai ter que pagar por isso, né? Então, isso aí vai da maneira que vai ser colocado à venda, que não cabe a nós nem opinar e a quem comprar, porventura. A nossa empresa não tem a menor pretensão de ser de entrar nessa concorrência para comprar. Nós somos, na verdade, agricultores e distribuidores de arte granjeiro, que estamos unindo esforços para construir um novo entreposto, e nem ousamos pensar num patrimônio tão valioso como esse terreno na Vila Leopoldina. Até na nossa cidade aqui, nós somos empreendedores, construímos loteamentos, apartamentos, vilas de casa, enfim, estamos envolvidos com urbanismo, mas eu não sou nenhuma autoridade para falar de urbanismo em São Paulo, o que deve ficar, o que não deve. Eu gostaria de não me ater a esse debate, porque ele é muito, muito polêmico e eu sei muito pouco para poder contribuir. Eu acho que se nós pudermos contribuir em acomodar os meus companheiros, aí, os agricultores e distribuidores de arte granjeiro, como a minha família, num lugar decente, moderno, lógico, mais economicamente mais interessante, eu creio que estarei até deixando um legado aí para a sociedade. E não vou me ater a dar palpite nisso daí, seria como eu tentar entender um catálogo de informática em hebreu, né? Eu não vou saber nada. Então, isso eu acho que deve ser debatido, o observatório é o lugar ideal para ser debatido isso, mas com as pessoas diretamente ligadas a isso, né? Agora, com relação ao abastecimento, funcionamento do Nesp, olha, estamos aqui à disposição, quando vocês quiserem convidar para outra live dessa, será uma satisfação, estarei eu, a Roseli, se vocês acharem interessante, posso convidar outros operadores lá dentro do mercado, que fazem parte do nosso grupo, estão desde o começo lutando com a gente, com o mesmo entusiasmo que eu tenho, então estaremos à disposição. Ok. Obrigado aos dois, né? Obrigado, Roseli, obrigado, Sérgio. Foi muito legal ouvir vocês, muito importante ouvir vocês num momento tão assim, especial para a Leopoldina, né? Porque a eventual saída dessa GESP, a privatização, ou mesmo não privatização, porque a gente deixou claro no começo que independe da privatização, a construção de um novo entreposto, quer dizer, são coisas distintas, né? Elas podem acontecer independente uma das outras, né? Mas é sempre importante a gente entender os rumos do abastecimento, né? E a Leopoldina, com a CEAGESP, é o ponto central desse debate, né? A origem é a Leopoldina, o destino pode ser Perus ou qualquer outra região. Perfeito. Cidade de São Paulo. Obrigado de coração por nos terem atendido,
atendido o nosso pedido de entrevista. Há muita gente que já estava tentando falar com vocês. Hoje concretizamos essa entrevista e abrindo espaço para novos encontros no Observatório Leopoldina. Alexandra, suas despedidas. Queria agradecer a Roseli toda a atenção, ao Sérgio. Tenho certeza que eles estão bastante cuidadosos com o projeto, porque também ouço falar, conheço alguns dos parceiros que falavam que a melhor coisa era ir para o Nesp e estar com vocês aí. Então, eu acredito que vocês estão fazendo um processo muito cuidado. A questão da sustentabilidade, eu acho que é isso, né? Se você está fazendo novo, você requer recursos novos, né? E falar dessas tecnologias que geram energia, que aproveitam resíduos e que vai ressignificando todas as embalagens, por exemplo, enfim, todo o processo. Então, se vocês estão com atenção nisso, é uma das coisas que a gente gosta de ver e de valorizar. Aqui eu tenho os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda da ONU para 2030, e nela fala de inovação, tecnologia, aproveitamento de recursos, contra a fome, a questão do abastecimento, né? E tem vários, mas emprego e crescimento econômico, acesso à energia limpa. A gente viu o que aconteceu no Amapá, e isso é falta de resiliência, né? Quando a sua energia vem de um lugar só, então você tem um entreposto mais resiliente, com mais opções de captação de energia, é muito interessante também. Então é isso, bem-vindos, espaço aberto para vocês, espero passear bastante no Nesp, como a gente curte a CEAGESP, a gente poder aproveitar. Obrigada, é um prazer em conhecê-lo, Sérgio. A gente ouve tanto falar, ô Benassi, ô Benassi. Agora a gente se vê aqui. Finalizando com o nosso... Que é um grande benfeitor. Eu vou falar, quem falou, as associações, as entidades do bairro confiam muito porque recebem bastante de vocês e podem fazer as atividades, né? O rogacionista com o albergue, a ONG Nossa Turma, muita gente, pequeno cidadão, a igreja, todo mundo que é beneficiado aí pelo banco de alimentos do Benassi também, eu acho que deve estar honrando. A gente está tentando fazer o melhor, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme estar com vocês. E sempre que quiserem mais informação, estaremos abertos. Eu vejo aí um bom canal de interlocução com todos, não só os moradores da Vila Leopoldina, como os permissionários da CEAGESP, os carregadores, enfim. A comunicação não é fácil, né? A comunicação é difícil e você está nos dando essa oportunidade. Muito obrigado. Mais de 150 pessoas alcançadas na nossa live aqui, tá certo? Parabéns. Aparece aqui o resultado na nossa tela do Facebook. Esse é um tema que todo mundo quer desvendar, a CEAGESP. Então, cada pedacinho de história que a gente vai coletando, né, as pessoas ouvem com atenção. Para fechar, a gente se coloca também, Fiora, a gente se coloca também à disposição para atender individualmente qualquer uma dessas empresas que estão vendo a live, que queira mais informação, que queira saber desse processo, aproveita o nosso contato, entra através do site, através do Facebook ou nos telefones diretamente, que a gente está à disposição para esclarecer. O objetivo principal do Nesp, eu recebi como missão quando fui contratada, é que ele seja o mais coeso possível. É respeitar realmente as diferenças e traduzir isso para que haja uma convergência de eficiência. Então, o objetivo principal é fazer acontecer sem ruptura nenhuma. Estamos muito empenhados para que isso seja um case de sucesso absoluto. Agradeço a oportunidade da gente poder falar a respeito. Obrigado, é isso. Obrigado, é isso. Hoje... Amanhã, enquanto estivermos por aqui, Alexandre, a gente se encontra na Leopoldina. A gente se encontra aqui. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até mais. Segurem só mais um pouquinho. Agora foi. Não, ainda estamos no ar, hein, gente? Estamos no ar.